externa, capital de risco. Isso começou a ser feito na década de 80. E na década de 90, essas coisas então já estavam imbricadas, e não é surpresa então que a Coreia hoje não é apenas um país com uma indústria desenvolvida. A ciência da Coreia, ela começa a ganhar, a ficar conhecida em diversos campos. Nós estamos então, chegamos ao século XXI. O quadro que eu pintei não é um quadro muito animador, mas não quer dizer que eu esteja desanimado, e vou dizer por quê. Vou apresentar razões para isso. Nós começamos a ter, na passagem do século XX para o século XXI, primeiro uma percepção crescente na sociedade da importância de continuar expandindo o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, de fazer tecnologia, inovação e incorporar e desenvolver nas empresas a cultura de pesquisa e desenvolvimento. A FIRJAN, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, eu estou dando exemplo da FIRJAN, podia dar de outras, em 1999 começou a publicar os seus cadernos de tecnologia. E o caderno número 1 estava aqui, por um programa brasileiro de inovação. Ou seja, as empresas começaram a acordar para a inovação. Enquanto na década de 90, as empresas que sobreviveram, elas desenvolveram um programa de gestão da qualidade, e que era importante para os processos diversos da empresa, a gestão dos processos, isso permitiu que muitas empresas se tornassem competitivas. Elas começaram a perceber que não bastava gerir a qualidade, era preciso ter mais coisa, inovação de produtos e processos. Próximo. No Ministério da Ciência e Tecnologia, no ambiente de ciência e tecnologia, começou então a haver a reação também àquela queda, aquele esgotamento das políticas. No CNPq foram criados, dentro das possibilidades de recursos, novos formatos de financiamento. Não podia ter um calendário fixo, porque não tinha dinheiro, mas juntava dinheiro, aí então começou a ter editais universais, sem calendários definidos. Começou-se a fazer rede de pesquisas, foi lançado o programa, que eu não botei aí, o Pronex, e mais tarde, então, os Institutos do Milênio. Na FINEP, na verdade no MCT, mas a FINEP é a Secretaria Executiva, a reação do MCT, aquela situação decorrente da questão econômica, basicamente, a reação foi a criação dos fundos setoriais de ciência e tecnologia e o início da recuperação da FNDCT. Tivemos em 2001, então, a Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A conferência anterior, a primeira, tinha se chamado de Ciência e Tecnologia, foi uma conferência feita em 1985 e foi uma conferência da qual participaram basicamente a comunidade acadêmica e dirigente de ciência e tecnologia. Quase nula a participação do setor empresarial. Diferentemente, na de 2001, que passou a incorporar o nome Inovação, nós tivemos então, aqui em Brasília, uma conferência importante, onde, antes da conferência, foi publicado um livro verde da ciência, tecnologia e inovação, com diagnóstico do sistema, ele não era exatamente de proposta, mas tinha desafios e assim por diante. E como resultado da conferência, publicado alguns meses depois, tivemos então o Livro Branco da Ciência e Tecnologia, que é um livrinho, então, fino, né? Nesses últimos tempos eu tenho lido. Eu, na época, li o Livro Branco, mas eu achei que ele era muito vago e tal, e nos últimos tempos eu tenho lido com frequência. De vez em quando eu pergunto, você leu o Livro Branco? Não, nunca vi o Livro Branco. Então é bom ler, porque realmente quase tudo do que é preciso fazer, digamos assim, está no Livro Branco, bem organizado, mostrando os desafios, mostrando diretrizes e uma proposta de política. Próximo. A segunda conferência, então, como dito aí, ela constatou os enormes avanços no sistema de ciência e tecnologia, a necessidade da inovação nas empresas,
ela exaltava a criação dos fundos setoriais e os novos formatos de financiamento, o papel estratégico do conhecimento e, como eu disse, propostas para ciência, tecnologia e inovação, e essas propostas levavam, então, na direção de haver um cruzamento, uma conexão da política industrial com a política de ciência e tecnologia. E nós estamos, então, nesse início de século, com avanços que foram feitos nos últimos anos. Os avanços são medidos de várias formas, na área de ciência e tecnologia, com o aumento contínuo do número de doutores que estamos formando, a previsão de se formar no próximo ano mais de 10 mil doutores, esse ano vão estar formando mais de 9 mil, eu acho que esse meu gráfico terminou em 2003, o número de 2004 não foi fechado ainda, mas é 8 mil, 2005, 9 mil, bom, o sistema está funcionando. Nós temos, então, a maior e mais qualificada comunidade científica da América Latina e estão sendo dados, eu digo, os primeiros passos para que o sistema de ciência e tecnologia contribua de maneira mais decisiva para o desenvolvimento econômico e social do país. Vou entrar, então, na nossa visão do Ministério da Ciência e Tecnologia, como estamos vendo hoje. Eu, embora esteja no cargo que estou há 4 meses, eu estou no Ministério da Ciência e Tecnologia desde o início do governo Lula, porque assumi a presidência da FINEP em fevereiro de 2003. E, de alguma forma, eu contribuí tanto na gestão do ministro Roberto Amaral, mas principalmente na gestão do ministro Eduardo Campos, para a construção do que nós temos hoje no Ministério. E naturalmente, se eu estou contribuindo na construção e estou vendo alguns resultados, eu estou convencido de que há coisas importantes e boas que a comunidade percebe, outras eventualmente não percebe, e quero então mostrar como é que essas coisas estão caminhando. Próximo. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem, aí, de maneira simplificada, essa estrutura: administração central. Tem 4 secretarias: a de política, pesquisa e desenvolvimento, a de tecnologia, a de informática e a de Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social. Essa foi uma novidade no governo presidente Lula. Existe aqui o CCT, que deve ter um papel importante nas discussões das políticas, na orientação do governo como um todo, não apenas do Ministério de Ciência e Tecnologia. Temos 2 agências com papéis específicos, a Comissão de Energia Nuclear e a Agência Espacial Brasileira, com seus institutos. 2 agências de fomento, o CNPq e a FINEP, 17 institutos vinculados diretamente à administração central no momento, e um centro de gestão e estudos estratégicos, que nesse formato que eu botei aqui, eu estou botando ele no centro aqui, o CGE, que foi criado na época da 2ª conferência. No organograma oficial do Ministério, ele aparece aqui como um OS aqui embaixo, no meio das unidades de pesquisa, e o meu entendimento não é esse, e eu fiz ver esse entendimento ao professor Evandro Mirra, assim que assumi, e agora a Lúcia Mello, que está assumindo a diretoria no lugar do Evandro, que está indo para a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. O CGE deve ter um papel importantíssimo no Ministério, porque ele permite, pela sua forma de trabalhar, pela sua experiência, fazer o que é difícil as entidades que operam no dia a dia fazer, que é parar para pensar. Quem está operando tem uma agenda que não dá, já deu. Quando o sistema era pequeno, dava para fazer. O CNPq era o centro do sistema e dava para fazer tudo. Hoje não dá mais. Então, o CGE vai ter, pelo menos enquanto eu estiver no Ministério, um papel importante de contribuir com todo o sistema, como pela sua capacidade de fazer estudos, né, estratégicos e assim por diante. Próximo. As principais atribuições do Ministério são a política de ciência e tecnologia, a política de
desenvolvimento da informática